Esqueceram de Mim é o nome da nossa série, uma série que está nos levando a refletir e pensar se porventura existe alguma coisa que ainda a gente não saiba sobre Natal, mesmo depois de ter participado de tantos natais nas nossas vidas. Cadê meu auxiliar para assuntos intelectuais, Nicolas? O plural de Natal, natais, tá certo? Você é meu assessor, Nicolas, tem que saber. Esqueceram de Mim, nós queremos conversar sobre algumas questões que passam desapercebidas no Natal, mas que são justamente aquelas que dão fundamento e razão da explicação do motivo do Natal. Não sei se você já está se preparando, se já está preparado, mas na quarta-feira é isso? De quarta para quinta? É isso aí, né? Tá certo? Quarta para quinta, gente? De quinta para sexta, não vai comemorar antes, tá? É de quinta para sexta. De quinta para sexta, estaremos mais uma vez nos reunindo com pessoas queridas, desfrutando de iguaria, nos confraternizando. Você já parou para pensar em quantas vezes essa cena já se repetiu na sua vida? Nessa semana que antecede essa celebração de Natal, deixa eu te perguntar, dos natais que você já viveu, qual é aquele que vem à sua lembrança de primeira quando você pensa em um Natal? Será que você é que nem eu, que tem uma lembrança traumática de comer maionese e tinha maçã no meio? E você foi seco pensando que era batata, mas era maçã? Ou você talvez tenha lembranças mais agradáveis que essa? Qual é a lembrança que você tem de Natal? Quando você pensa em Natal, qual é a sua lembrança de Natal? Qual é o Natal que vem à sua memória assim de primeira? O Natal de que ano vem à sua memória quando você pensa em Natal? Nessa semana, enquanto eu estava preparando a mensagem que eu ia compartilhar com vocês, eu não sei porquê, talvez pelo meu momento de vida, eu estava pensando no Natal e um Natal em especial veio à minha mente essa semana, enquanto eu preparava a mensagem. Eu lembrei de um Natal onde eu devia ter 11, 12 anos, mais ou menos, e meu pai me fez a pergunta que nenhum pai em sã consciência faz para os seus filhos. Meu pai naquele ano falou assim: filho, o que é que você quer ganhar de Natal? Pais que me ouvem, se você tem um pouquinho de juízo, não pergunte para o seu filho o que ele quer ganhar de Natal. Porque pode acontecer, você corre o grande risco dele pedir algo que você não pode dar para ele. E aí como é que fica a situação? Imagina se você chega essa semana e fala: filho, o que você quer ganhar de Natal? E teu filho todo humilde fala: pai, nada não, só um abraço e 5 milhões. O que vai acontecer? Ele vai ficar só com um abraço, com certeza. O meu pai naquele ano, quando eu tinha 11 ou 12 anos, fez isso. Ele falou: filho, o que você quer ganhar de Natal? E eu não precisei pensar duas vezes para responder para ele. Eu disse assim: pai, neste ano eu quero ganhar um videogame. Porque todos os meus amigos tinham videogame e eu só podia jogar quando esses amigos esporadicamente me convidavam. Então eu pensei, se a vida tem sentido, ela tem sentido com um videogame na sua casa que você pode jogar a qualquer hora que você quiser. E aí então eu falei pro meu pai: eu quero um videogame de presente. E o meu pai falou: olha, sinto muito, mas videogame eu não posso te dar. Eu venho de uma família simples, nós nunca passamos necessidade, mas também não tínhamos para esbanjar muito assim. Meu pai falou: olha, eu não tenho condições de te dar um videogame. Você quer outra coisa? Eu falei: não, outra coisa não, eu quero um videogame. Porque para pensar, se todos os seus amigos têm videogame, por que só você não vai ter? Devia ter até uma lei contra isso, né? Devia ser injustiça isso. E meu pai falou: olha, sinto muito, mas eu não tenho como te dar um videogame. E aí, bom, se ele não tinha como dar um videogame, eu não queria mais nada mais me importava. E aí eu me recordo que na manhã do dia 24, meu pai saiu comigo e falou: vamos comprar seu presente. E eu todo iludido, não, acho que tá fazendo aquele jogo lá, pra dar emoção na coisa, ele vai comprar um videogame. E quando a gente saiu pra compra, a gente foi pra uma loja de esporte, eu acho, e ele comprou uma bola pra mim. Uma bola de capotão. Algum de vocês nem deve saber o que é isso. O Cuca sabe o que é bola de capotão. Já jogou bola de capotão muitas vezes, Cuca? Chovia, a bola encharcava, ficava 5 vezes mais pesada. Naquele Natal, para quem queria ganhar um videogame, eu ganhei uma bola de capotão.
E essa lembrança me veio à mente porque eu lembrei muito forte do sentimento que veio naquele momento. Quando eu ganhei a bola, eu fiquei muito frustrado. Fiquei chateado com meu pai, porque, poxa, eu queria um videogame dar a bola. E refletindo sobre isso, eu fiquei pensando que naquela época, obviamente que eu não tinha condições talvez de refletir sobre isso, mas pensando hoje e olhando para aquela época, a minha atitude devia ser de gratidão e de agradecer meu pai por ter me dado o melhor que ele poderia dar, e não aquilo que eu queria. E você que é pai, você me sabe o que eu estou falando. Às vezes, nós damos para nossos filhos o melhor que podemos dar, mas nem sempre o melhor que podemos dar para nossos filhos, para ele vai ser tão bom assim. E preparando essa mensagem, eu fiquei pensando nisso, que naquele dia eu deveria ter gratidão e falar: pai, obrigado, porque você me deu o melhor que você poderia me dar. Natal é uma época de presentes, de ganhar presentes. E quando eu fiquei pensando nessa questão de gratidão e insatisfação, nessa questão de expectativa e frustração, me veio uma pergunta que eu quero compartilhar com vocês. E essa pergunta nos servirá de base para a nossa reflexão nesta noite. Se porventura você pudesse fazer um pedido para Deus de um presente, mas aqui não qualquer presente, não uma bola de capotão. Se você pudesse pedir para Deus um presente que fosse mudar a sua vida, um presente que você recebendo, isso era uma nova cor para a sua vida, um novo significado, uma nova fonte de ânimo e satisfação, eu te perguntaria: que presente você pediria para Deus de Natal, nesse Natal? Você precisa de alguns minutos para pensar, ou essa resposta é rápida para você? Se você pudesse nessa noite fazer um pedido para Deus de algo, de um presente que fosse capaz de ressignificar a sua vida, que fosse te gerar satisfação pelo resto da sua vida, qual seria esse presente que você pediria para Deus? Muito bom. Pensa nisso, em qual presente você pediria. Fica muito firme com esse pedido, que ele nos servirá de base para a nossa mensagem. E enquanto você pensa no seu presente, que você gostaria de pedir para Deus, eu quero te convidar para você me acompanhar na leitura bíblica de Lucas 23, versículos de 32 a 43. E eu quero compartilhar com vocês nesta noite sobre o maior de todos os presentes. Pensando que Natal é uma época de presentes, onde se troca presente, onde se pensa em presente, qual será o presente que Deus vai nos dar neste Natal? Vamos descobrir através da leitura de Lucas 23, versículos de 32 a 43, e você pode me acompanhar também aqui na leitura do texto. Creio que assim Deus quer falar conosco nessa noite, em nome de Jesus. Jesus estava indo ser crucificado, e aí então começa o texto dizendo assim: 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele, foram levados com Jesus para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. E aí, diante deste cenário e nessa cena, Jesus diz: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. O povo ficou observando, e as autoridades o ridicularizavam, dizendo: salvou os outros, salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. E os soldados também, aproximando-se, zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre, diziam: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. E havia uma inscrição acima de Jesus que dizia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam, dependurados, lançava-lhe insultos: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Um dos criminosos fazia isso, mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus,
nem estando sobre a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem, Jesus, este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E qual foi a resposta de Jesus? Jesus respondeu: eu lhe garanto, hoje mesmo, você estará comigo no paraíso. Esse texto aqui que nós acabamos de ler, ele faz menção às últimas horas de vida de Jesus. Jesus, ele está sendo condenado à pior pena de morte que existia na época, que era a morte por crucificação. O pior crime, os piores criminosos morriam numa cruz. E o governador Pilatos recebe Jesus e faz algumas investigações sobre quais eram as acusações contra Jesus. Se você tiver curiosidade e quiser ler depois na sua casa o Evangelho de Lucas, e você ler um pouco o capítulo 23, lá no versículo 24, mostra que Pilatos, mesmo chegando à conclusão que Jesus não tinha feito nada que merecesse a morte por crucificação, ainda assim Pilatos permite que Jesus seja crucificado. E nos diz o texto que Pilatos permite pura e simplesmente para agradar o povo. Não importa se Jesus é culpado ou não. Pilatos, entre fazer justiça e agradar o povo, Pilatos decide agradar o povo. E aí então Jesus é crucificado. E aí no texto que nós lemos, Jesus então está caminhando, depois que ele é condenado, ele é brutalmente açoitado, castigado. E aí então ele começa a carregar a cruz até o lugar onde ele seria crucificado. E no texto que nós lemos, Jesus está caminhando com sua cruz, e ele chega a um lugar onde ele é crucificado com outros dois ladrões, um à sua direita. Não, direita é essa, né? Um à sua direita e outro à sua esquerda. E aqui neste cenário, onde o justo é crucificado entre injustos, neste cenário de zombaria, de injustiça, acontece alguma coisa muito interessante que nos traz lições preciosas sobre o Natal, que fatalmente nós não ouvimos no Natal. Neste cenário, existe um grande problema, que é a perspectiva que algumas pessoas estavam tendo a respeito da crucificação. E o grande problema de você ter uma perspectiva errada da crucificação é que quando você tem uma perspectiva errada, você tem uma expectativa equivocada sobre quem é Deus e sobre por que Jesus morreu na cruz. Deixa eu te mostrar no texto como a perspectiva de algumas pessoas sobre a crucificação estava equivocada. Neste cenário de injustiça, o povo ficou observando, e as autoridades, quando a gente lê autoridades aqui, está falando dos religiosos da época. As autoridades religiosas da época, elas olham para o Cristo crucificado e dizem assim: mas peraí, você não salvou todo mundo? Se você salvou todo mundo, salve-se a si mesmo. Se porventura você é o Cristo de Deus. As autoridades religiosas pedem uma prova para Jesus. Se você é o Cristo, queremos ver, salve-se. E não diferente, os soldados fazem a mesma coisa. Mas peraí, você não é o rei dos judeus? Então salve-se. Se você é rei, salve-se. Se você é o Cristo, salve-se. Tanto soldados como religiosos queriam provas de quem Jesus era na cruz. A grande questão é que Jesus não sobe de uma cruz para provar nada para ninguém. E mais, Jesus não sobe na cruz para se salvar. Percebam destacado de vermelho aqui a expectativa equivocada, tanto de religiosos como de soldados, que queria que Jesus se salvasse, mas isso é um grande equívoco, porque na cruz Jesus não tinha pretensão nenhuma de se salvar. E é por isso que, como ele não tem pretensão de se salvar, após ser crucificado, as primeiras palavras que saem dos seus lábios, quais são? Perdoa-lhes, Pai. Perdoa-lhes porque eles não sabem o que estão fazendo.
Jesus sabe que a cruz não é um lugar para se provar nada. A cruz é um lugar onde Deus encontra pecadores para lhes oferecer perdão. Jesus sabia que Ele estava sendo crucificado não para provar algo, não para se salvar, mas para conceder perdão a todos aqueles que se arrependem de seus pecados. E enquanto religiosos e soldados estão esperando provas que Jesus é alguma coisa ou está se salvando, Jesus fala: vocês estão equivocados. Eu estou aqui em cima não é para me salvar, mas para salvar todo aquele que se arrepende dos seus pecados. Sabe, gente, eu olho para essa cena e me parece que este equívoco não aconteceu apenas aqui, nesta época, quando Jesus foi crucificado. Pensando no Natal e nesta época do ano que estamos chegando, para não dizer durante todo o ano, a expectativa de muitos é que Jesus foi crucificado para que pudéssemos ser mais felizes. A expectativa de muitos dos nossos dias é que Jesus foi crucificado para que os nossos desejos sejam realizados. A expectativa de muitos é: Jesus, já que o Senhor foi crucificado, então faça um milagre para mim e na minha vida. Quando nós temos expectativas erradas, por que Jesus foi crucificado, a nossa perspectiva acaba sendo completamente deteriorada. Começamos a esperar coisas de Deus que talvez não deveríamos esperar. Olhamos para a cruz e pensamos que Jesus foi crucificado para fazer nossa vida mais feliz. Não foi. Não foi. Jesus é crucificado para nos conceder perdão, para nos reconciliar com Deus, para nos dar uma vida eterna. E percebam que o equívoco também continuava nesse texto, porque um dos ladrões que estava crucificado próximo de Jesus, um dos ladrões repete a mesma frase: Jesus, você não é o Cristo? Salve-se! Já que você é o Cristo, salve-se e de embalo salva a gente também. Uma perspectiva totalmente equivocada de quem era Jesus. Eu não sei de onde vem esse desejo humano de priorizar a sua própria vida. Na verdade eu sei, ele vem do pecado. Talvez, penso eu, tanto autoridades religiosas como os soldados e até mesmo este criminoso falam para Jesus: Jesus, salve-se, porque fatalmente no lugar de Jesus é o que eles fariam em primeiro lugar. Em primeiro lugar eu me salvo. Se eu tiver que fazer uma escala de 3 prioridades para salvamento, eu me salvo em primeiro, segundo e terceiro lugar. E se der tempo, disposição, eu salvo outros. Talvez por uma perspectiva egoísta e pecaminosa, tanto soldados, autoridades religiosas, até esse criminoso, eles entendem que se você tem que pensar em alguém, que seja você em primeiro lugar. O que vai completamente contrário à história de Natal. Porque na cruz Jesus não pensa em si mesmo. Jesus não sobe numa cruz buscando os seus benefícios, seus gostos, seus prazeres, as suas alegrias. Ele busca a vida eterna para todos aqueles que se arrependem. Sempre vai existir aqueles que acham que Jesus morreu para que a nossa vida fosse facilitada. Sempre vai existir aqueles que acham que Jesus sofreu para que a gente não sofra mais. Mas no meio dessa multidão que tem uma perspectiva equivocada sobre a cruz, alguns parecem compreender o propósito da cruz. Um ladrão diz: Jesus, salve-se, e o outro diz algo completamente contrário. O outro ladrão diz o seguinte, respondendo, né? Você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu mal algum. E ao invés de falar para Jesus: Jesus, salve-se, ele falou o contrário. Ele falou o seguinte: Jesus, lembre-se de mim quando entrares no teu reino. Parece que este outro ladrão, este sim entende o sentido do Natal. Este sim entende o propósito da cruz. Este entende porque Jesus abriu os braços numa cruz para salvar aqueles que não mereciam. Esse criminoso, consciente dos seus crimes e pecados, ele diz para Jesus: Jesus, quando você for entrar no seu reino, por favor, se lembre de mim. Salva a mim, Jesus. Não salve a mim. Eu é que preciso da tua salvação.
E a resposta de Jesus é mais que automática. Este homem não precisaria esperar por muito tempo, porque Jesus disse que naquele mesmo dia ele estaria com Jesus no paraíso. Quando eu olho para essa história, uma história de muitos equivocados sobre a cruz e algum que parece ter a perspectiva correta, eu não tenho como não deixar de perguntar isso. Se você fosse escolher um personagem para fazer parte dessa história, quem seria você nessa noite? De que lado da cruz você está nessa noite? Na cruz nós temos o Cristo, o Filho de Deus, o Deus que virou o homem para vir ao mundo morrer por nossos pecados. E de um lado nós temos um grupo de pessoas que olham para a cruz de acordo com as suas expectativas e perspectivas pessoais, buscando a sua própria vida, os seus próprios interesses. E de um outro lado, nós temos alguém que compreende que a cruz é lugar de encontro de Deus com pecadores. A cruz é o lugar onde Deus encontra pecadores arrependidos. Nessa história de hoje à noite, de que lado da cruz você está? Para você, Jesus morreu para te dar satisfação, alegria, que seus desejos sejam realizados? Ou você está do lado da cruz, que reconhece todos os seus pecados, delitos, transgressões, e sabe que precisa desesperadamente de um Salvador que mude a sua vida? Nós podemos concluir essa mensagem desta noite da seguinte forma. Eu comecei essa história, essa mensagem de hoje, contando uma experiência pessoal minha para vocês sobre receber presentes. E chegando nessa época do Natal e pensando em presentes, eu penso que se não tomarmos cuidado, nós corremos o mesmo risco de cometer o mesmo erro que eu cometi quando criança. Deus chega com um presente para nós, a vida eterna, e fala: é sua, eu estou te dando, receba a vida eterna. E se a gente tem a compreensão do quanto não somos merecedores disso, esse é nosso olhar de admiração, de surpresa, de espanto, de alegria, e olhar para esse presente e falar: Deus, vida eterna, é tudo que eu queria, é tudo que eu preciso, Deus. Obrigado, Senhor, pela vida eterna. Ou não, se a gente tem a perspectiva errada da cruz, quando Deus nos chega com a vida eterna de presente, a gente abre e fala: só isso? Só a vida eterna? Não tem mais nada? Não tem prosperidade? Não tem cura? Não tem alívio dos sofrimentos? Não tem a satisfação de vida, a desejo de... Não tem, é só a vida eterna que tem. E aí passamos uma vida frustrada, porque vida eterna deixou de ser toda fonte de satisfação, toda fonte de alegria, toda fonte de ânimo. Se não dessemos valor para a vida eterna, a cada momento de desânimo, abriríamos esse presente e o ânimo voltaria, porque vida eterna é tudo que eu quero, é tudo que eu preciso. A cada momento de tristeza, de tribulação, de luta, abriríamos esse presente. Puxa vida, vida eterna, agora a alegria voltou porque eu tenho vida eterna. Mas talvez a gente perde a perspectiva do que Jesus fez na cruz, e mesmo diante do sofrimento a gente olha: eu tenho vida eterna, mas parece que a vida eterna, ela já não enche mais tanto meu coração assim como o dia que eu a recebi. É claro que eu gosto de vida eterna. Quem vai jogar fora a vida eterna? Ninguém. Mas quando a gente perde a perspectiva, a vida eterna deixa de ser completa, e queremos que outras coisas complementem o maior presente de Deus para nós, que é a vida eterna.
tem algo que eu quero mostrar para vocês, que eu não sei se é um poema que virou uma canção, ou uma canção que virou um poema. O nome é Obrigado Jesus por Nascer, de Volodymyr Borusewski, acho que é assim que se pronuncia. E este homem, que é conhecido apenas por Olô, obviamente, dá para ver porquê, ele diz o seguinte: no Natal a gente sempre agradece por Jesus ter nascido em Belém, mas nem sempre se lembra na prece que Ele nasce na gente também, e nos livra de todo pecado, e de tudo quanto há de ruim. Meu Jesus querido, obrigado por nascer aqui dentro de mim. No Natal a gente sempre agradece que Jesus nasceu. As igrejas se decoram e as pregações são para refletir disso. Claro, obrigado Jesus por ter nascido. Mas nessa prece e oração a gente nem sempre lembra de agradecer que Ele nasceu aqui dentro também. E removeu todo o nosso pecado. E removeu toda a nossa culpa. E nos deu vida eterna. E nos deu uma esperança. Nos deu uma nova fonte de alegria. O maior de todos os presentes que você poderá receber em toda a sua vida é a vida eterna. A vida eterna é a única coisa que pode te trazer completa satisfação, completo ânimo, completa esperança. A gente falou um pouquinho de esperança ontem, não é verdade? E eu lembrei, falando de esperança, de um homem chamado Viktor Frankl. Viktor Frankl, ele foi um médico austríaco que conviveu nos campos de concentração da Segunda Guerra Mundial. E talvez pelas vivências do campo de concentração é que ele diz isso: o homem pode viver 40 dias sem comida, 3 dias sem água, 8 minutos sem ar, mas não pode viver 1 segundo sequer sem esperança. O homem pode viver 40 dias sem comida, 3 dias sem água, 8 minutos sem ar, mas não pode viver 1 segundo sequer sem esperança. Nesta noite, Deus quer te dar esperança de vida eterna. E essa esperança sustentará a sua vida enquanto você viver. Não é o que você vir a conquistar que vai sustentar a sua vida e a sua alegria. Não são as circunstâncias que vai sustentar a sua vida ou a sua alegria. Não são pessoas que vão sustentar a sua vida e alegria enquanto você viver. O que Deus te oferece de presente, como toda fonte de ânimo e satisfação, é a vida eterna. Por isso eu te convido nesta noite a se render a este amor, a se entregar a esse Jesus que se entregou por você. Entregue-se ao Jesus que se entregou por você. Pela fé, nesta noite, coloque-se diante da cruz. Coloque-se do lado da cruz, não daquele que espera receber benefícios materiais e pessoais. Nesta noite, pela fé, coloque-se do lado da cruz daquele que reconhece o quão miserável pecador é, que precisa de um Salvador. Feche seus olhos.